Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou o Miguel, este é o meu podcast. Sou pessoa mental, pessoas que criaram o seu caminho e partilham conhecimento. Eu sou coach e atleta e hoje tenho aqui Cláudia Oliveira e Silva. A Cláudia é coach, professora de educação física, consteladora familiar, entre outras coisas. Bem-vinda, Cláudia, e obrigada pela participação. Obrigada, Miguel. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom ter a oportunidade de comunicar o nosso trabalho e falar um bocadinho de algo, porque se eu acredito que se estou aqui é porque temos alguém em comum para comunicar e eu gosto desse tipo de desafios em que as pessoas até nem se conhecem, mas pronto, disponibilizam-se a comunicar e a fazer algo em comum. Hum, Uma questão, como é que começou todo este processo? Tu és, não é? Estás ligado à educação física, não é? Como é Sim, que dou aulas na começou? escola. Tu começas então pelo físico, não é? Sim, eu sempre estive ligada muito ao físico, sempre pratiquei alguma modalidade, algum desporto, desde sempre. E daí, se calhar, o meu interesse ou a minha motivação para seguir o ramo do ensino e ir para professora de educação física. No entanto, mesmo praticando o exercício, sendo professora de educação física, tendo outra atividade que eu sempre dei aulas no ginásio ou na piscina, eu achava sempre que faltava algo, faltava alguma coisa. Mas fui vivendo a achar que aquilo era da minha cabeça, faltava algo que era da minha cabeça. Até que a minha vida me proporcionou um conjunto de experiências que me levou mesmo a acreditar e que me levou mesmo a procurar o que era aquele algo que faltava. E então, depois de alguns acontecimentos do dia a dia, eu comecei a fazer. Primeiro fiz formação de Reiki, mais do que uma, e muito também na área da alimentação, andava ali dividida. Até que há uma altura em que decidi ir para o coaching, muito motivada por os que me rodeavam, que normalmente é assim, as pessoas que nos rodeiam veem melhor que nós próprios. E fui para o coaching, do coaching abriu-se esta janela das constelações familiares e só quando cheguei às constelações familiares é que percebi que estava no sítio certo e que aquela era a peça que me faltava. Então, hoje em dia, a minha vida é entre a escola, onde continuo a exercer a profissão de professora de educação física, o ginásio, entretanto, deixei porque já não tinha disponibilidade para gerir tanta coisa, e depois trabalho muito como consteladora, em que faço ali o coach às ferramentas sistémicas, trabalho muito o desenvolvimento pessoal, aliando o coaching às ferramentas sistémicas. Para além disso, faço constelações individuais e de grupo, e então é assim esta logística, mas hoje em dia faço efetivamente aquilo que me faz feliz. Ainda continuo a pensar que um dia vou fazer outras coisas, vou fazer isto mais vezes e a tempo inteiro. Todo este processo que tu falaste, que sentias que faltava alguma coisa, era das pessoas, com as pessoas que tu convivias, tu notavas quando davas as aulas ou mesmo na escola, ou foste tu que aos poucos foste colocando peça a peça? Porque acredito que isto foi um processo, foi rápido ou foi de anos? Não, foi muito lento, foi anos. Eu dou aulas há 26 anos e já dava aulas de natação desde os 16, por isso isto foi um processo muito lento. Porque a explicação que eu tenho para mim é aquela que eu posso partilhar: eu venho de uma família de professores, mãe, tias, tios, muitos professores, e então eu e os meus primos também foi tudo para o ensino. É como se eu ali tivesse a cumprir o que era suposto em termos familiares. No entanto, desde miúda que eu olhava para a minha mãe e achava que era muito pouco, que era
o dia a dia de acordar, ir para a escola, vir e ir fazer compras, organizar as coisas da casa e acordar, ir para a escola, eu sempre achei que aquilo era muito pouco e sempre achei que ela poderia estar a ser subaproveitada, que o mundo não podia ser só isso. E então, quando eu entro na escola, eu entro com esse pressuposto já. Eu não quero fazer só isto. A vida não pode ser só isto. E então, a minha curiosidade e a minha sensação real, porque é uma sensação real, não era da minha cabeça, aquela sensação de que eu posso fazer mais e até aquela noção de estar subaproveitada, de que eu queria fazer algo mais, foi sempre consciência minha desde miúda. No entanto, durante muito tempo eu não sabia muito bem o que é que eu quero fazer, mais do que porque eu achava que devia ficar limitada naquela caixinha que é eu fiz 2 licenciaturas em Educação Física, então se eu fiz isto eu tenho que fazer isto. Mas por outro lado, achava que era impossível uma pessoa querer fazer a mesma coisa a vida inteira. E isto é uma percepção que eu tenho desde miúda. Não quero fazer a mesma coisa a vida inteira, porque senão não vou ser feliz. E fui espreitar em muitos sítios. Olha, Miguel, estou-me a lembrar, eu abri uma loja de sapatilhas, percebes? Eu fiz assim muitas tentativas de. Mas ainda não tinha encontrado aquela sensação que é por aqui, sabes? É exatamente por aqui. E essa minha busca, essa minha percepção de miúda, desde miúda, de que a vida não podia ser só aquela profissão e aquela rotina, é que me levou a espreitar várias áreas. E ainda quando cheguei ao coaching, que adorei, a sensação estava lá. Só não está desde as constelações, que quando eu entro na formação foi uma sensação que eu acho, eu partilhei já isto algumas vezes, uma sensação de eu cheguei, sabes? Eu só sentia isso, eu não sabia explicar o porquê, mas eu só sentia eu cheguei, entendes? E depois eu gosto muito de comunicar. E as constelações permitiram-me aliar a parte do corpo que eu já trazia, a bagagem da consciência corporal, com a parte de comunicar, porque eu adoro, porque eu não faço só constelações. Imagina, as formações que eu dou, com base com as ferramentas do coaching e das constelações, permitem-me estar a comunicar para um conjunto grande de pessoas. E quando eu estou a comunicar para um conjunto grande de pessoas, eu sou efetivamente feliz e não me falta nada ali. Percebes aquela sensação de falta-me alguma coisa? Por isso é que eu digo que eu gostava, e aliás, o meu foco é daqui a uns tempos fazer exatamente isso, viver de, das constelações, do coaching, se calhar fazer um stand-by na escola, porque era o meu sonho desde miúdo. Eu vou estar aqui uns anos e depois vou fazer outras coisas. Apesar de eu continuar na escola, e como eu estou numa área que eu gosto bastante, e há bocado eu já falei na alimentação, sempre foi uma área que eu também relacionei bastante, eu gosto de estar lá, só que a sensação de subaproveitamento continua a ser real, sabes? Eu sinto-me mais preenchida a fazer outras coisas, porque e é o que eu costumo dizer, se eu dou aulas há 26 anos, é muito normal que esta sensação que já existia antes, agora esteja ainda mais consciente. Então tu tiveste sempre esta curiosidade, não é? É porque nós agora queremos tudo muito imediato, não é? E tu é bom tu partilhares, não é? Que demoraste estes anos todos até dar-te aquele clique, foste explorando caixa por Sim, caixa, até chegares aqui às constelações e sentiste em casa, entre aspas, pelo que eu entendi. sim, sim. E as formações que eu faço, do Atrevo-me a Gostar Mais de Mim, as formações que os workshops que eu dou de criança interior, de consciência corporal, são o espelho disso, sabes? São, eu passo mesmo essa mensagem que enquanto nós não nos escutarmos e não andarmos a perceber o que é que nos faz feliz, aquilo que nos move cá de dentro, nós não vamos descansar. No entanto, não quer dizer que a gente encontre isso à primeira, sabes, no virar da esquina. E outra coisa que eu também tenho consciência é, em determinados momentos aquilo é o que te faz feliz, e se daí a uns tempos não for aquilo, que toda a gente deve sentir legitimidade para mudar e para aceitar que aquilo fez parte e que depois vai precisar de outras coisas. E se precisar, por que não ir atrás, sabes?
Eu também sei que este processo foi mais lento pelas minhas crenças, sabes? Pelas minhas crenças de que tinha que estar ali numa profissão segura e contentar-me com aquilo, porque foi assim que eu fui educada e foi da melhor forma, foi com a melhor das intenções. Tu agora tocaste aqui num ponto interessante, não é? As crenças e cumprir os papéis, não é? A tua família era de professores, e tu sentias que no fundo estavas ali a trair um bocado o que era Sim, muito expectável. inconscientemente, sim, muito inconscientemente. E lá está, esta noção da consciência sistémica tornou isto mais lúcido, ou seja, esta noção da consciência sistémica validou essa questão intrínseca das crenças que a determinada altura me faziam sentir mal imaginar isso, percebes? Imaginar que eu toda a minha família fez isso com a melhor das intenções e eu não tenho direito de ser diferente, mas isto era muito ao nível do inconsciente. Só se tornou mais consciente com a entrada na parte das constelações e da consciência sistémica. Porque, e é isso que eu vejo diariamente, Miguel, nós somos mais leais que livres. E por amor à nossa família, ao nível do inconsciente, porque nós somos 5% inconsciente e somos de consciente e 95% é inconsciente, é o corpo que grava. O Freud deixa-nos esse legado e inconscientemente nós vamos repetir padrões porque nós temos uma necessidade enorme de nos sentir pertencentes àquela família. Não é a nível da mente, sabes? É ao nível da mente, mas é a mente inconsciente, é ao nível corporal. E por amor e por necessidade, e por essa necessidade enorme de nos sentirmos pertença daqueles, dos nossos, nós vamos hum, repetir padrões, ainda que isso seja ao preço do nosso próprio destino, entendes? Porque é demasiado doloroso fazer diferente. Porque era o que tu dizias e bem, quando nós procuramos fazer diferente, é como se o nosso corpo sentisse ali que está a atrair. E então, à medida que tu ganhas esta consciência corporal e acedes a mais partes do teu inconsciente e ganhas esta lucidez, percebes que apesar de doloroso, tu só estás a ser. Se tu honras mais a família se fizeres diferente por ti do que se fizeres igual por eles, entendes? Ou seja, eu nós honramos a vida. O Ellinger diz que nós somos o maior projeto dos nossos antepassados e que, enquanto projeto, os nossos antepassados ficariam felizes se nós fizéssemos o melhor que temos com a vida que chegou até nós. Só assim a dor deles não foi em vão. Ou seja, eu vou-te dar um exemplo. O facto de, aquilo, pegando nesse exemplo de eu ser de uma família de professores, e tu disseste isso muito bem, como se eu tivesse a fazer outra coisa, era como se os traísse e o meu corpo ia sentir essa traição. Então é como se eu me virasse para eles, para trás, agradecesse tudo e lhes mostrasse que daqui em diante não era por eu fazer diferente que eu estava a sair da família, não. Eu estava a fazer o melhor que sabia com a vida que chegou até mim, assim eu honrava-os, entendes? Ou ficou confuso? Não, não, entendi. Mas muito disto, deste trabalho que tu fazes, às vezes é que vai ciclos, não é? Que vai passando geracional e geracional e nós às vezes não entendemos muito bem porque é que nós temos aqueles hábitos ou aquelas tendências. Sim, Miguel, é mesmo isso. E ainda ontem eu falava da questão das mulheres, sabes? Eu fui para o coaching, isto são parentes, eu fui para o coaching porque eu tenho dois divórcios e sempre atraí para mim muitas pessoas que tinham problemas ao nível conjugal. Então, entrei para o coaching pelas mãos do Eduardo Turgal, com quem trabalhei durante algum tempo, nomeadamente na empresa dele, e quando venho para a consciência sistémica, apercebo-me que a área dos relacionamentos continua a ser aquela que eu sou mais procurada e, sei lá, por crenças não quis estar tão vinculada aos relacionamentos, sabes? E fui-me sempre desviando para a parte das doenças, do trauma, porque vai lá sempre parar. No entanto, é sempre a questão base
pela qual eu sou procurada é dos relacionamentos. E isto para te dizer que eu ontem estava a falar disso porque, imagina, quando nós vimos de uma família, aconteceu esta semana, uma senhora que esteve aqui a constelar. Ela chega porque tinha 60 e poucos anos e tinha um relacionamento mau com as filhas. Antes era bom e agora é mau. E quando começamos a conversar, e mesmo antes da constelação, ela percebe-se que o relacionamento dela com a mãe era muito mau, o relacionamento da mãe dela com a avó era muito mau. E isto já vinha, sabes? Vinha como se ser mulher naquela família e ser mãe e ser filha fosse aquele o registro, e ela não percebia ao nível da mente o que é que estava a passar, mas foi possível, através da constelação, ela ganhar consciência que estava a ser fiel a um padrão das mulheres daquela família. Ou seja, ser mulher naquela família era aquilo. E o que é que a constelação nos permite? Permite-nos perceber ou ter consciência desse padrão e dali em diante escolher fazer diferente, tornar esse amor que era pesado no amor mais leve. E é exatamente isso que tu estavas a dizer. E a partir desse momento, ela vai eu, em vez de quebrar e libertar, gosto de acolher, sabes? Porque não viramos as costas a nada. Vamos acolher aquele amor que foi com dor e vamos transformá-lo num amor sem dor. Ou seja, de hoje em diante, as mulheres daquela família, daí em diante, e era isso que tu estavas a dizer do quebrar ciclos, elas ficam livres daquele tipo de padrão. Porque daqui em diante ela escolhe ensinar a ela própria primeiro e depois às demais que ser mulher pode ser leve e que aquele fenómeno de repetir padrão porque assim somos mais fortes, assim é que é, porque assim não precisamos dos homens para nada, percebes? Ele não é por elas perpetuarem esse padrão que elas são mais felizes. É exatamente o oposto. A dor delas levou-as a ser assim, mas ela agora mais consciente pode pegar na dor delas e fazer diferente, sabes? É mesmo por aí como tu dizias. E então quebra-se o ciclo porque essa questão familiar ganhou luz e na geração seguinte vêm outras questões, não é? Mas essa questão já está, como dissemos há bocado, arrumada na gaveta, na caixinha para seguir em frente. Para isto do coach sistémico, queres dizer em que é que consiste, para quem não conhece? Sim. Obrigada por perguntares, porque é sempre uma questão que as pessoas, sabes, às vezes têm receio de perguntar, com receio de não perceber, entendes? Porque associam muito as constelações a algo muito espiritual, sabes? Não é nenhuma doutrina, não é nenhuma religião. E o coaching sistémico é o quê? Quando uma pessoa nos chega, enquanto coach, com alguma questão, seja eu vou dar os temas que me aparecem muito: problemas de relacionamentos, problemas de autoestima e ansiedade. Sabes? São os três grandes grupos que me chegam. Essa questão da autoestima, essa questão da ansiedade, essa questão de atrair sempre o mesmo tipo de padrão de relacionamentos, tem uma causa, sabes? E essa causa, eu gosto de fazer o coaching sistémico porque no coaching temos muito bons resultados, mas a pessoa trata sei lá, aquele motor que a trouxe até mim, trata naquela fase, mas depois, se calhar, daí a uns anos ela volta. E ela volta a fazer aquelas ferramentas e ela volta a desaparecer. Mas daí a uns anos ela volta, entendes? Então o que é que eu faço? Tento que a pessoa vá à origem daquele padrão. Vamos ver o que é que está por trás daquela ansiedade, o que é que está por trás daquele padrão de relacionamentos, o que é que está por trás daqueles traumas. E aí é que entra a ferramenta sistémica. Quando a pessoa ganha consciência que nós somos fruto de um sistema de órgãos, inseridos num sistema familiar, o sítio onde nós nascemos, não é? Também tem um sistema, e ela ganha consciência, através do seu sistema familiar, do que é que está, para onde é que está a apontar aquela ansiedade. O que é que aquele problema de relacionamentos que se repete que lhe está a mostrar? E muitas vezes vamos bater às leis que o Ellinger nos deixa e às ordens do amor, que têm a ver com a hierarquia, com a pertença, que eu há bocado já falei, e com o equilíbrio de dar e receber.
E quando a pessoa, através dela própria, porque eu acho que o coaching é maravilhoso, e as constelações também, porque dão ferramentas às pessoas para tratarem de si, sabes? Então, quando a pessoa, por ela própria, ganha consciência de que a origem daquela ansiedade está num trauma que ela viveu, por exemplo, na barriga da mãe, porque a mãe perdeu o avô quando ela estava grávida, ou porque a mãe teve um acidente, ou porque a mãe se divorciou, percebes? Normalmente, eu deixo este exemplo da ansiedade que vai bater muito aí. Ela olha de um lugar de espectador e a partir desse momento escolhe fazer diferente e vai, e ao aceder à mente inconsciente, não é? Aquele, vamos chamar, trauma que estava ali guardado, ela ganha poder sobre si. Poder de, desta vez eu vou ensinar o meu corpo, quando ele vier com aqueles tremores e com aquela batida acelerada do coração, vou-lhe mostrar que daqui em diante eu posso fazer diferente, que aquela situação não tem nada a ver com a situação que agora eu estou a viver e que agora eu tenho ferramentas para fazer diferente. E quando nós vamos à causa, as coisas elas podem não desaparecer logo, Miguel, mas sabes o que é que eu noto? A pessoa cresce em relação à causa, a causa deixa de ter aquela dimensão enorme e passa a ser cada vez mais pequenina. E com o passar do tempo, ela acaba mesmo por ficar arrumada. Eu digo sempre que ela não desaparece, mas ela está arrumada. E quando vêm aqueles sinais, e já voltou, e já que estávamos a falar da ansiedade, quando vêm aqueles sinais dos tremores, dos suores, a pessoa já é capaz de dizer: Ok, eu sei o que é que tu me estás a mostrar, mas hoje, agora não é preciso, agora eu dou conta. E ainda que eles acelerem, ela sabe que não lhe vai acontecer nada e sabe que está ali a causa, e aquilo acaba por se diluir, sabes? Acaba por se diluir e com o passar do tempo fica mesmo arrumado. E como é que tu chegas à raiz dessa causa? Estavas a dizer que às vezes é na barriga da mãe, não é? A morte do avô ou uma separação. Como é que tu fazes esse mapeamento para descobrir a raiz daquele trauma ou daquela ansiedade? Sim, como eu estou a trabalhar e a usar as ferramentas sistémicas, eu naquele diálogo inicial acabo sempre por perguntar como é que foi, como é que é o relacionamento com os pais, como é que foi a parte da infância, como é que foi, e não quer dizer que eu pergunto sempre como é que foi a gravidez, percebes? E a partir do momento que a pessoa diz por exemplo, eu estou-me a lembrar de um dos últimos casos que dizia: a minha mãe perdeu o pai dela quando eu estava grávida de 3 meses. Ou a minha mãe, uma no sábado passado foi: a minha mãe perdeu o pai dela quando eu tinha 3 dias, sabes? E aí, a partir desse momento, quando eu parto para a constelação, a constelação é uma ferramenta, é um conjunto de técnicas que tu podes usar para que a pessoa sinta para além do que está na mente, sabes? Tenha acesso àquela parte dos 95%. E quando eu vou constelar e coloco a pessoa naquele lugar de dor, que é aquele lugar em que ela, imagina, estamos a falar da barriga, em que eu a levo. O que é que eu a levo? Vou dar um exemplo. Eu posso trabalhar com âncoras. Pode ser uma almofada, pode ser um papel, mas vamos imaginar que tenho ali um papel no chão e digo à pessoa que ela, quando se vai para aquele papel, que me diga o que é que ela sente. Ela não sabe o que é. Vamos fazer um exemplo. Há milhentas formas de fazer. Eu vou dar este exemplo. Ela vai para cima do papel e eu pergunto-lhe como é que é estar aí. Eu sei que aquele papel corresponde à vida dela intrauterina, entendes? Ela não sabe. E ela diz-me assim: não gosto de estar aqui. E então, mas porquê é que não gosta? Qual é o sentimento? Qual é a emoção? E ela é: o meu coração bate muito, eu não gosto de estar aqui. Eu parece que eu disse: é como que é como que e muitas vezes isto pode ser, podes achar que é exagerado. Muitas vezes, quase sempre, as pessoas dizem assim: ai, quando eu estou aqui faz-me lembrar aqueles ataques de ansiedade. Estás a ver? Ou seja, ela verbaliza, não sou eu, ela verbaliza o que sente ao nível do seu corpo, que é a nossa mente inconsciente, não é? Todas as células têm memória e ele grava memórias, ao qual a parte da mente não tem acesso. Ela mostra que
possivelmente, e não há uma relação direta, que eu gosto sempre de dizer isto, possivelmente aquela ansiedade foi sentida ali, entendes? Possivelmente. E então, o que é que fazemos a partir daí? Ela ganha consciência e ela, enquanto espectadora, olha para a dor e começa ela, enquanto adulta, a pessoa enquanto adulta, a acolher aquela dor e a assumir o compromisso de fazer diferente. Que aquela dor foi importante ter sido vivida naquela altura, mas que desta vez pode fazer diferente e que todas as situações, digamos, traumáticas que assemelhem, que façam o corpo dela achar que aquilo é uma ameaça e que vai acontecer como aconteceu quando estava na barriga da mãe, agora podem ser diferentes. Percebes? Na constelação ela tem consciência de que a causa pode ser aquela. Sim, não é uma. Eu não faço aquelas relações diretas. Pode ser. Entendes? E depois, se voltarmos, se acrescentarmos mais um, ainda podemos acrescentar o facto de, se nós somos um ser espiritual a viver uma experiência terrena, nós escolhemos aquele veículo que é aquele pai, aquela mãe para nos trazer. Então, se naquele momento eu estou a vivenciar aquilo, é porque era importante desta vez eu vivenciar aquela dor, sabes? E então, aceitando que naquele momento era importante eu vivenciar aquela dor, também me estou a ressignificar. Claro que eu não obrigo ninguém a pensar assim, mas também te posso dizer que não chega aqui ninguém que não tenha já esta capacidade de perceber que há alguma coisa para lá de nós, pode ser Deus, o universo, o que queiram chamar, mas que nós somos muito mais do que só um corpo, sabes? Que há algo ao nível do inconsciente, que muitos acreditam ser umas coisas, outros acreditam ser outras, mas que há algo mais. E quando a pessoa chega e ganha consciência de que há coisas que nunca lhe tinham ocorrido, e que se lembra de coisas que se calhar que falou aqui que já nem se lembrava, começa a perceber que efetivamente aquilo é real. Há algo mais para esta magia que, imagina, o nosso corpo, aquilo que eu disse há bocado, é um conjunto de sistemas magistralmente organizados, não é? Funciona tudo muito bem. Sim, É um sim. bocadinho por aí. Eu acho que eu espero não ter sido confusa. Não, não. Hum, a nível de. Queres explicar, porque agora anda-se a falar muito de constelações, não é? Da constelação familiar. Queres explicar, não é? Vamos quebrar isto em pequenos pedaços para explicar como é que funciona, não é? Os papéis, se tu quiseres falar. Então, vou começar por dizer o que é a constelação familiar. Mais do que tudo, ela é uma técnica. É uma técnica que devemos a um senhor chamado Bert Hellinger, que viveu imensos anos, que era católico, padre, e que viveu imensos anos na África do Sul, onde observou uma tribo dos Zulus e onde percebeu que havia determinadas regras e comportamentos que eles tinham que nós, ditos mais ocidentais, não tínhamos. Essas regras seriam, segundo ele, a base ou a explicação para que determinadas patologias acontecessem na nossa sociedade e não acontecessem lá. E daí surgem então as três regras ou as leis do amor. A primeira era a questão da hierarquia. Eu nem gosto de primeira, segunda e terceira, são três. Uma é a questão da hierarquia, em que os mais velhos, os anciãos, têm sempre a última palavra. Não quer dizer que tenhamos que dizer amém com eles. No entanto, há um respeito de que eles são maiores que nós. Entendes? E a outra regra é a questão da pertença. Nunca ninguém vira as costas a ninguém, nem ao alcoólico, nem ao drogado, nem àquele que morreu. Toda a gente faz parte, entendes? E ninguém esquece ninguém. E mais uma vez eu repito, e não quer dizer que lhe andem a bater nas costas, ou que concordem com o comportamento, ou que não o chamem a atenção. Mas, no entanto, isso não quer dizer que lhe virem as costas e que o excluam. E depois há aquela lei do equilíbrio entre o dar e o receber, em que todos dão e todos recebem. Não andam todos a dar e a receber em simultâneo, mas há esta preocupação. Se eu recebi, eu hei de repor o equilíbrio, entendes? Então, partindo desse pressuposto, ele vincula esta ferramenta, esta técnica, em que
o principal objetivo é as pessoas perceberem que lei destas ou que é que está em desordem no sistema familiar. Porque na constelação nós ganhamos sempre essa consciência. Às vezes são as três leis, sabes? Às vezes está invertida a hierarquia, quem manda são os filhos e os pais não são tidos nem achados. Os pais dão e os filhos só recebem, apesar de adultos, porque apesar de haver até determinada idade, os pais darem muito mais que recebem, não é? A partir daí, a partir da idade adulta, não é bem assim. E depois a questão do pertencimento e com a legalização do aborto, que eu não estou sequer a dar o meu parecer em relação a isso, mas com a legalização do aborto, há um conjunto de seres que vieram e que não são vistos, sabes? Que são escondidos. Então há uma necessidade do sistema familiar de os trazer para o sistema familiar e trazer para o sistema familiar a incluí-los no coração. Eu vou partilhar contigo um exemplo. Aparecem-me imensas pessoas a dizer que têm uma sensação de vazio enorme. Um vazio e não sabem, e não lhes falta nada. Têm um relacionamento fantástico, não têm problemas de dinheiro, os filhos estão bem, mas é uma sensação de vazio. Eu posso dizer que muitas dessas constelações vão parar a algum aborto, a alguém que morreu na barriga, entendes? Pode ser provocado, pode ser espontâneo. E o que é que se faz? Vai-se dizer, não, aquela pessoa, imagina, aquela pessoa, a partir desse momento, acolhe que, imagina, tem dois filhos e teve um aborto. É como se ela acolhesse aquela perda no coração e a partir daí percebesse que tem três filhos e isso fica mais leve, inclusive é para os filhos que estão vivos. Entendes? Depois a pergunta que tu fizeste em termos de técnicas ou de ferramentas que usamos para ganhar esta consciência são imensas, depende se elas forem individuais ou em grupo. Na constelação do grupo, as âncoras são as próprias pessoas. Imagina, a pessoa vem constelar um tema, está um grupo de pessoas que, quando está disponível ou não, diz se está disponível ou não, para representar na constelação da pessoa. Imagina, a pessoa vem constelar essa sensação de vazio. Ela vai escolher uma pessoa para que represente a sensação de vazio. Vai escolher uma pessoa, aliás, que a representa a si própria também. E essas pessoas que aceitam representar, elas só partilham o que sentem ao nível do seu corpo, sabes? Elas próprias ganham consciência corporal. Eu costumo dizer sempre isto, e sentir nada também é sentir. Porque muitas vezes, olha, pegando mais, já que estamos a falar na sensação de vazio, muitas vezes quando representamos a sensação de vazio, a pessoa entra até fica assim, eu não sinto nada. Sim, porque essa sensação de vazio muitas vezes é responsável por isso, por tu estares assim inerte, sabes? De apático. E na constelação individual, olha, eu tenho aqui bonecos comigo. A Playmobil tem este kit de bonecos de consteladores. Podemos utilizar os bonecos, podemos utilizar animais, bonecos de animais, estás a ver? Este é o kit de constelações da Playmobil. Podemos usar, olha, outro dia tenho uma colega em Coimbra que faz constelações com cavalos, ou seja, quem representa são os animais, sabes, na sua liberdade enorme. Até tive com uma senhora, fiz constelações de grupo há 15 dias em Esmoriz e uma senhora que estava lá estava a partilhar a experiência dela de ter constelado com cavalos, ou seja, o cavalo não estava ali a fazer de conta, não é? Então ela precisava dessa validação. E então, antes de ir a fazer constelação do grupo com pessoas, quis fazer com os cavalos, porque assim tinha a certeza que ninguém estava a representar. Porque quando falamos de constelação do grupo, é muito engraçado que as pessoas dizem assim: sei lá, eu sei ela está a fazer teatro. E eu digo sempre: olha, experimentem, porque eu também tive aí há algum tempo, se calhar a fazer teatro, sabes? Mas aí também compete ao facilitador, que está à frente da constelação, que nem é teatro, a pessoa às vezes pode ir para a dor dela, mas o facilitador consegue perceber se a pessoa está na dor dela ou se está a representar a dor do outro, sabes? Pelos movimentos, pela parte corporal, pelas partilhas. Não sei se foi esclarecedor ou suficiente. Sim, mas quando tu, por exemplo, a dinâmica do grupo, não
é? Tu tens, por exemplo, no teu caso, tu orientar a sessão, não é? Mais ou menos, não é? Porque E, eu nunca fiz e não conheço muito bem. olha, Ah, se tiveres curiosidade, eu desafio-te a ver uma série que foi muito falada este verão, que é o Novo Eu, que está na Netflix. A série fala de três mulheres amigas com profissões distintas e uma delas conhece esta ferramenta e depois na série é possível ver o que é uma constelação de grupo. ok. Ah, e tu basicamente, tu quando fazes estas constelações é com pessoas, não é? Que não se conhecem de lado nenhum, mas estão Sim. ali para, eu não quero dizer resolver, não é? Ou tomar consciência de alguma coisa, não é? Sim, mas acaba por ser resolver, sim. São pessoas que a dor delas leva-as a procurar ferramentas, não é? E à partida conhecem as constelações, ou alguém lhe falou, porque eu costumo dizer sempre que a pessoa, eu nunca aceito inscrições nem de ofertas, estás a ver? Ah, eu ofereci-lhe uma constelação. Não, a pessoa tem que sentir. A pessoa tem que estar cá com vontade e tem que sentir. Mas é isso, muitas pessoas não se conhecem, até é bom, imagina, eu até tenho esse cuidado de quando um está a representar o outro, não seja, às vezes vem entre amigos, mas se possível não ser a representar o amigo porque já está muito vinculado àquela dor, sabes? E pode-se deixar ir puramente, e não é isso que nós queremos de todo, não é? Nós queremos que vá pela parte do inconsciente. Mas sim, as pessoas têm muita curiosidade e eu revejo-me muito nisso, porque eu quando entro no mundo das constelações tive o primeiro, no meu primeiro curso eu tive meses, sabes, de espectadora, de muito aqui, muito na mente, muito racional, sabes? E é curioso de experimentar e é curioso tu perceberes que a partir do momento que tu te disponibilizas a representar a outra pessoa, a dor da outra pessoa, o teu corpo acede. Imagina, é um campo energético. Nós somos energia, a outra pessoa é energia. Tu aceitas e dizes ao teu corpo, agora vamos aceder à energia daquela pessoa e tu movimentas. O exemplo que eu gosto de dar é, tu estás muito bem disposto. O teu melhor amigo liga-te a dizer que aconteceu algo muito grave na vida dele. A tua energia muda. Imagina, tu até estás a cantar, mas aquela voz daquela pessoa faz com que o teu corpo, olha, baixa logo a energia, é ou não é? Entras ali em sintonia com ele, apesar nas constelações, tu entras nessa sintonia com o corpo da pessoa, apesar de nem verbalizar. Percebes? É muito interessante. Eu desafio toda a gente a experimentar e também te desafio, Miguel, quando quiseres experimentar. Ok. E imagina, vocês depois, não é? Estou aqui a supor, há aquela no final de uma constelação as pessoas falarem umas com as outras e partilharem, ou, não é? Porque às vezes nós pensamos que só acontece a nós, não é? Só nós é que temos aquele trauma ou aquela. E às vezes ao ouvir esta partilha, não é? Global, vemos que não estamos sozinhos. Sim, acontece muito isso. Acontece muito as pessoas ficarem até com um certo alívio porque pensam assim, afinal, isto é mais comum do que o que eu imaginava, sabes? É como se aquilo acaba por ser um colo e um abraço. No entanto, eu tenho sempre a preocupação também de lhes dizer, de fazer as coisas com o mínimo de palavras, sabes? Que é mesmo para sentir, porque as pessoas para saírem muito, para aprenderem desde aí a sair do racional, do mental, sabes? E até aconselho outra coisa, há quem aconselhe estar um mês sem falar da constelação, eu aconselho uns dias para que a pessoa possa sentir. Ou seja, partilham o que têm que partilhar aqui e depois, quando saírem daqui, guardam para elas durante algum tempo, uns dias, umas semanas, mas para que não fique, para que aquilo fique guardado e não vá já para a mente, sabes? Não vá já para aquele ego que precisa de respostas e precisa de explicações e precisa. Não. Ainda ontem uma pessoa me perguntava no Instagram: eu percebo que eu estou aqui com um problema ligado à parte financeira. E o Ellinger mostra-nos que muitas vezes a parte financeira tem um relacionamento direto com a relação que temos com a mãe. Porque a mãe é o primeiro leite materno e a mãe tem muito relacionada com a forma como nós recebemos aquele leite materno no início e como gravamos isso, é muitas vezes, está muitas vezes associada à forma como nós nos mexemos no mundo e à forma como nós recebemos aquilo. Imagina, o nosso primeiro alimento
era o leite materno, senão morríamos. Hoje em dia, adultos, se nós não recebermos o Ellinger diz que aquele leite é vida. Nós não recebemos aquela energia do dinheiro, não conseguimos viver. Então, a forma como nós recebemos, como nós sentimos esse merecimento nos primeiros dias, pode ser muitas vezes a explicação para a dificuldade que nós temos aqui. Entendes? E ela dizia-me: eu entendo, já ouvi várias coisas suas e de várias pessoas, e entendo que a minha relação com o dinheiro pode estar associada a este vínculo da mãe ou dos ancestrais, mas eu queria saber porquê, sabes? E quando tu tens uma pessoa que está naquela cisma de saber porquê, tu percebes que ela está muito vinculada ainda à parte mental. E aqui é uma grande aprendizagem para todos nós, nós não queremos saber porquê, nós temos é que perceber que aquela mãe fez o melhor que podia com o que sabia. Nós recebemos daquela forma, mas que de hoje em diante nós podemos fazer diferente. E não vale a pena ficar aqui à espera que aquela mãe venha compor a história, porque ela não vem, ela fez o melhor que podia. Nós adultos é que vamos ser agora mães e pais daquelas crianças, daquela criança, aliás, que ficou lá atrás e que recebeu daquela forma. Entendes o que eu estou a dizer? Sim. E com esta consciência, tu vais emanar uma energia diferente em relação a ti, em relação ao exterior, em relação à vida que te rodeia. Não quer dizer que seja fácil, entendes? Não, Sim. mas pelo menos é mais claro, sabes? É mais consciente. No fundo, o que tu fizeste-me agora lembrar, tipo, o Eckhart Tolle, eu pus o dedo agora, que ele fala muito disto Uhum. do ego, e Sim. no fundo o que me veio à cabeça é tipo resgatar um bocado aquela, se estás no passado ou no futuro, não é? Tu não estás a viver o agora e não estás. Eu às vezes penso que é no fundo tu estás-te a roubar da tua energia, não é? Não estás a deixar fluir a Sim. tua energia. E enquanto estivermos presos nesse padrão da mente racional que tem que saber que 2 mais 2 é igual a 4, e enquanto 2 mais 2 não for igual a 4 não descansa, sabes? Andamos nesse cérebro reptiliano, sabes? Andamos cá em cima, enquanto andarmos só cá em cima, é ainda mais difícil, é ainda mais cansativo. Se tu olhares para a tua história e aceitares que foi como foi, mas que daqui em diante tu com as ferramentas que já tens vais fazer diferente, e só o facto de ganhares essa força de agora eu vou fazer diferente, sabes? Emanas logo outra energia, ficas logo como senhor de ti, sabes? A minha história foi isto, não me adianta estar aqui em lamentações, sabes? E nós vimos isso muito, não é? A pessoa fica muito presa na vitimização, não adianta ficar aí, porque, olha, o Ellinger diz que a vitimização é uma desculpa para a não ação. Enquanto estivermos na vítima, vamos ter na nossa mente montes de desculpas para não ir para a vida, para não fazer diferente. Ah, não vou, então se meu pai me fez isto, abandonou-me, como é que eu agora consigo? Entendes? Não. Imagina este exemplo: o pai abandonou, ele não sabia fazer diferente. Ele não era só pai, ele também era uma criança que teve problemas, também era um adulto com dores. Agora, tu, se vais ficar aí, vais fazer pior que o pai. E não vais honrar a vida que veio até ti a partir dele, porque nós temos que honrar. Há um grande pressuposto e que acontece que eu faço em todas as constelações: é a pessoa tomar consciência que só aqueles pais é que lhe podiam ter dado a vida, certo? Por isso, aquela vida veio daqueles pais. E por pior que eles tenham sido, aquele espermatozoide e aquele óvulo juntaram-se por algum motivo. E a vida vem daí, 50% de um, 50% do outro. E aceitar a vida que vem daí não é concordar com as atitudes do pai e da mãe, mas é aceitar mesmo intrinsecamente que foi aquele óvulo, aquele espermatozoide que lhes deu origem. E aí tomamos força, sabes? E aí tomamos uma força vital muito grande. E a partir daí, eu acho que a consciência muda. E tu, no fundo, é tipo um chamado à ação, não é? Em vez de estarmos a gastar energia a desculpar-nos e a dizer que vai acontecer porque é o padrão que nós temos gravado, não é? Achamos que conseguimos, não é? E somos criadores e fazemos de maneira diferente. Isso mesmo, Miguel. É exatamente isso. É essa a tomada de consciência.
O teu método, tu falas, não é? O atrevo-me a gostar de mim. Queres falar um bocado dele? O que é que consiste? Qual é a Sim, filosofia? olha, é o meu método de desenvolvimento pessoal, em que depois de anos de experiência eu apercebi-me que aquela questão que falámos há pouco da causa, sabes? Uhum. Pode estar na barriga da mãe, pode estar na concepção, pode estar na infância, pode estar na adolescência. Então é como que uma viagem. Eu acompanho as pessoas durante 9 meses e parece imenso tempo e não é, porque imagina, é um sábado por mês em que naquele sábado trabalhamos a concepção. Imagina, o primeiro sábado, a concepção, estas tomadas de consciência todas, e a pessoa faz um conjunto de exercícios, acede a um conjunto de ferramentas e durante aquele mês ela vai pôr em prática e vai partilhar comigo até o mês seguinte, não é? No mês seguinte vem. Imagina, trabalhamos a seguir à Conceição a gravidez. Como é que foi? Fazemos o projeto de sentido, fazemos a árvore genealógica e acedemos ao que está ali. A seguir o parto e depois a criança e depois isto sempre com esse intervalo de 4 semanas para dar tempo de gerir, digerir, pôr em prática as ferramentas que aprende, aplicar no dia a dia, sabes? E quando tu acedes à mente inconsciente, o processo às vezes é tão natural que as pessoas dizem: se eu soubesse que isto era assim fácil, já tinha feito há mais tempo. Porquê? Porque fica tão gravado que já não se lembram do anterior. Por isso é que eu gosto que seja um mês e que elas escrevam e que revisam aquilo que estão a fazer. Porque quando olham para trás, a viagem passou rápido e parece que foi muito natural, sabes? Parece que elas nem sequer têm consciência do salto que dão. E depois passamos na idade adulta, na parte da sexualidade, nos relacionamentos. Ou seja, é uma viagem organizada, porque eu fiz essa viagem, sabes? Isso é fruto disto. Eu fiz essa viagem, mas andei a saltar de uns pontos para os outros. E quando olhei para trás, percebi, era só isto. E então organizei a viagem, fiz um trajeto, sabes, com um itinerário, com princípio, meio e fim, para que as pessoas que se possam rever neste meu método cheguem mais depressa a elas, porque o destino são elas próprias, sabes? É aceder a estas ferramentas, de chegar a elas próprias e perceberem que aquela busca de missão e do propósito é elas realizarem-se. É mesmo, porque hoje em dia acho que é mesmo sobre isso, é sobre realizarmos-nos, porque ao realizarmos-nos, não é? Conseguimos realizar tudo à nossa volta. Acho que é mesmo por aí. Eu tive, eu tive a olhar ao teu Instagram e tu também tens o workshops. E Sim. uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que tens de crença interior, não é? Uhum. E há Sim. um autor que eu sigo, não é? O Gabor Mate, que fala muito Uhum. da dor e da crença interior e daqui do trauma. Tu aqui, é só este workshop que tens? Tens mais? Não tenho mais, eu faço o workshop da criança interior, faço aquele da tomada de consciência corporal e faço aquele de introdução, por assim dizer, às constelações, em que eu partilho. Imagina num dia em que eu partilho o que são as constelações, de onde é que elas vêm, dou aquela explicação básica, falo do Hellinger, das leis, dou exemplos e depois as pessoas vivenciam a parte da constelação do grupo. Esse é um dos workshops que eu tive necessidade de fazer, lá está, pela minha experiência. Quando eu vivo em Viseu, isto não era ninguém conhecia as constelações e eu achava que era uma ferramenta que eu tinha que dar a conhecer, porque só dando a conhecer é que a pessoa podia perceber se fazia sentido ou não. Então o workshop surge daí. O da criança interior é mesmo, vem muito naquilo, na sequência daquele do meu atrevo-me, sabes? Do método atrevo-me a gostar mais de mim. Porque quando nós acedemos às dores da criança interior, aliás, na criança está uma série de links para tudo o que nós fazemos no dia a dia. E como foi assim comigo, sabes? Como foi assim. Hoje em dia fala-se muito em feridas da alma e essas feridas estão gravadas na nossa mente inconsciente, no nosso corpo. E onde é que elas tiveram origem? Na criança. E quando falamos em criança interior, muitas vezes vamos à gravidez, sabes? Ou seja,
é um bocadinho do método que eu faço, sabes? É um bocadinho do método, mas olha, eu ainda fiz um no sábado passado. Fiz um workshop no sábado e fiz online com pessoas de outro país. E é aquelas coisas que eu faço e não dou conta do tempo passar, sabes? E depois termino sempre com a sensação de que foi tão bom as pessoas perceberem e juntarem peças do puzzle, sabes? Dizer, ai, mas isto vem daqui. E então nesse workshop eu levo, através desta, levo a misturo as coisas. É impossível eu desvincular-me da consciência sistémica. É impossível, porque eu percebo todos os dias que se eu aceder ao meu sistema corporal, eu acedo a uma série de links e de dores. Então, eu uso a ferramenta sistémica para elas acederem àquela criança e para saírem muitas vezes da vitimização, porque o grosso das pessoas está preso àquele pai e àquela mãe que não deu. E se está preso ao pai e à mãe que não deu, está preso ao amor infantil. E quem está preso ao amor infantil é a criança, não é o adulto, porque o adulto não faz birras, o adulto não amua. Quem amua, quem faz birras, é aquela criança que ficou lá atrás e que não foi vista, ou que teve sempre que se portar muito bem, ou então que os pais tiveram que emigrar e não pôde. Isto é a realidade aqui muito, sabes? Pessoas que ficaram sem os pais muito cedo, então é como se houvesse um fluxo do amor interrompido, e então atraem para elas, mais tarde, pessoas que lhe fazem sentir essa dor e essa perda até ao ponto delas a quererem tratar. E sabes, Miguel, às vezes elas não têm consciência que a podem tratar e vão ficar eternamente nessa dor. Mas quando a pessoa percebe que é verdade, eu não tenho que estar presa àquela criança lá atrás, eu tenho que a agarrar e resgatar, porque o meu pai e a minha mãe também eram crianças, também têm as dores deles, sabes? É um bocadinho isso. Esse workshop da criança interior é isso que faz. E aquilo que eu te disse há bocado, e eu adoro fazer assim esse tipo de trabalho com grandes grupos, sabes? De estar ali, de comunicar, e não é o comunicar, é de partilhar e de levar as pessoas por si, porque não sou eu que as levo, sabes? Não sou eu que as levo. É a pessoa que ganha consciência por si. E eu costumo dizer isto muitas vezes. Uma das coisas que mais me apaixonou nas constelações e nisto da consciência sistémica foi perceber que com esta ferramenta as pessoas vão, elas não ficam agarradas a mim, sabes? Elas passam por aqui e vão. Eu não sou, eu sou só o veículo que lhe mostra, que lhe apresenta as ferramentas. E elas pegam na ferramenta, levam para a sua caixa de ferramentas e seguem, sabes? Sem ficar presas, porque eu também sei que aquele processo que nós começámos por falar dele demorar muitos anos, também teve ali um bocadinho deste meu receio, desta minha noção que eu nunca quis enganar ninguém. Sabes, eu isto também acho que é muito de crenças familiares, esta sensação de justiça. E nunca quis, primeiro nunca quis que ficasse ninguém agarrado a mim e por outro lado nunca quis enganar. E então, o facto de ser a própria pessoa a sentir e a ir e ganhar poder sobre si e sair da vitimização e tirar aquela capa, que é isso que eu faço muito no workshop da criança interior, despir a capa aos pais de super-heróis. Eles são adultos como nós, eles também sofreram, entendes? E isso é tudo empoderamento e tu percebes que contribuis para que a pessoa leve mais uma ferramenta consigo que lhe vai servir para o resto da vida, para mim é maravilhoso. E estavas a dizer do outro, de consciência corporal, não é? Porque é um bocado o teu background, não é? No que é que O da consciência corporal. Tá, desculpa, interrompi-te. Não, 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 continua, continua. O consciência corporal surge, até foi das primeiras coisas. Imagina, a minha mente ainda tinha aquela validação de que, ai, tu sempre estiveste associada à educação física e ao desporto, ninguém te vai dar credibilidade se não ficares aqui, entendes? Agarrada à educação física e ao desporto. Então, foi um bocadinho por aí que eu fui, mas é sem dúvida. Sabes, é sem dúvida uma lufada de ar fresco, que é a pessoa perceber que quando estreita esta relação de si com o seu corpo, ganha poder, é mais uma ferramenta. Quando a pessoa acorda com uma dor de cabeça e em vez de ir a correr, tomar um comprimido, fica ali e pensa, a sentir, esta dor de cabeça acontece-me sempre que quê? Porque é que eu estou assim? É para que isto? Sabes, quando tu mostras às pessoas que elas
têm essa capacidade de estabelecer uma relação muito íntima consigo, elas têm que sair melhores. Esse exemplo que eu estava a dar da dor de cabeça, às vezes eu ainda recebo mensagens depois dos workshops a dizer: consegui, consegui, percebes? O consegui não ir já tomar um comprimido. Claro que às vezes é importante tomá-lo e vão tomá-lo, mas antes de o tomar, dar conta do seguinte: eu estou com dor de cabeça porque eu esta semana ando a baldar-me e deito-me tardíssimo. Porque eu esta semana não fiz nada por mim, sabes? Porque o corpo é inteligente a esse ponto. Dá-te ali uma dor para para tu parares e vai dando dorzinhas e vai dando como se fossem avisos, sabes? E o que eu faço nesses workshops de consciência corporal é mostrar às pessoas que elas são capazes de fazer isso, é mostrar às pessoas se elas se escutam, é ativar os sentidos, por assim dizer. O do olfato, sabes, o do tato, é levar as pessoas a sentir, a sentirem-se. E não a delegar logo noutro e num comprimido ou num médico, que é fundamental, atenção, articular tudo, mas não ir logo a correr, sabes? Não ir logo a correr, buscar uma muleta ou um penso rápido, que é o meu costumo dizer, ficar ali. Imagina, se eu se calhar acordo com dores de cabeça 2 ou 3 dias seguidos e quando paro, reparo que esta semana foi muito cansativa, que eu não dormi as horas suficientes, que eu me alimentei mal, se eu nesse dia até tomar um comprimido para aliviar, mas desse dia em diante eu regular o meu sono, sabes? Começar a fazer uma alimentação mais saudável, percebes? Eu dou conta que eu tenho esses gatilhos. E a tomada de consciência corporal nasce então dessa minha necessidade de validar o que eu sou, porque estava associada ao corpo, e foi assim que eu comecei a misturar esta parte da pessoa. E porque eu tinha essa experiência, a pessoa, quando começa a praticar exercício, começa a ativar a memória inconsciente. Quando tem dores musculares, percebe que de onde é que vem a dor muscular. Quando faz uma respiração mais profunda e dá conta que não sabe levar o ar até à zona abdominal, sabes? Quando começa a trabalhar a mobilidade e vê que, em nível, imagina, acontece imensas vezes, eu trabalhei como PT muito tempo, em termos de postura, eu lembro-me da pessoa ficar muito admirada quando começa a perceber que, quando melhoramos a parede abdominal e todos os músculos da zona dorsal e lombar, que a postura melhora, e ela nunca percebeu que era assim. Como é que ela às vezes dizia, mas porquê que eu nunca percebi que era assim? Ou quando vão caminhar e em vez de irem a caminhar de qualquer forma, terem consciência da respiração, de como é que estão a fazer o apoio do pé, como é que estão com as costas, de contrair o abdominal, entendes? Estes bocadinhos que eu já trazia, misturei-os com esta ferramenta da consciência corporal. Que desafios tu tens atualmente? Desafios, ambições? Tenho muitos, Miguel. Tenho mesmo muitos. Um dos meus desafios é fazer cada vez mais isto, como eu te disse, sabes? É fazer mais vezes isto que me faz vibrar e que me faz, olha, logo dizer que sim a desafios como o teu, porque estou a falar daquilo que me move e daquilo que me apaixona. Outro desafio é levar esta consciência para a escola, porque já que eu ainda estou lá, mostrar desde estas idades que eu trabalho, que são adolescentes, entre o 10º e o 12º, que eles são muito mais do que um cérebro, sabes? Aos poucos mostrar isto. E depois, em termos de ambições, a minha grande ambição é deixar mesmo um legado, sabes? Um legado de alguém que sempre procurou fazer aquilo que a movia, sempre procurou acreditar em si e seguir, ainda que isso fosse quebrar muitos tabus e fosse enfrentar determinadas regras impostas pela sociedade. E um dia ver-me a partilhar isto com, sabes, com centenas de pessoas, de chegar a mais pessoas, fazer, deixar mesmo este legado de alguém que deixou aqui uma marca, nem que seja, sabes, esta marca do atrevo-me, porque este atrevo-me é disso, é do meu atrevimento a ser quem eu sou, é do meu atrevimento
a mostrar a minha verdade, sabes? Apesar de muitas vezes ela ir contra a verdade de outra, mas com o maior respeito. Eu sou feliz a fazer isto e é um bocadinho isso. É criar. É sem dúvida o meu maior desafio e a minha maior ambição. É deixar aqui um legado de alguém que acreditou em si e que levou essa. Não é contra tudo e contra todos, mas é que agarrou nessa força interior, sabes? Naquilo que move, naquela. E que foi. E que construiu, que deixou alguma coisa. E está muito ligado ao teu propósito de vida, não é? Sim, eu até costumo. Havia uma frase que eu tinha lá no Instagram, tive durante muito tempo, e que diz que o meu propósito é ser quem eu sou, sabes? O meu, a minha verdadeiro, o meu propósito é ser quem eu sou. Ser quem eu sou é o meu verdadeiro propósito, missão e cura. É isso que eu acredito. Ser quem eu sou é o meu verdadeiro propósito, missão e cura. Porque foi assim, porque é assim comigo. Imagina, quando eu não estou satisfeita em algum sítio, se calhar o meu corpo dá-me logo esses sinais. Eu começo a ir mais triste, a não ter vontade, sabes, a fazer por fazer. E é aí que nós adoecemos. É quando nos contrariamos a nós próprios durante. Claro que eu também gosto sempre de passar esta mensagem, que é todos nós fazemos coisas que não gostamos assim tanto, atenção. Isto é real. E nós temos, eu estava a falar nisso, naquele livro do pai rico, do pai pobre, ele diz exatamente isso. Nós não temos de fazer sempre só aquilo que gostamos, atenção. Nós, muitas vezes agora há essa máxima de, se não és feliz, então não te demores. Não é bem assim. Às vezes, imagina, eu para chegar aqui, imagina, para eu ter o atrevo-me como está hoje, houve imensas vezes que eu tive de fazer coisas que eu não gosto e, por exemplo, vou-te dar um exemplo de coisas que eu não gosto de fazer. Aquela parte burocrática, de contabilidades, de estás a ver? Mas eu sei que aquilo faz parte de um dos alicerces e se eu quero que o meu projeto tenha uma base sólida, eu tenho que tratar dos alicerces, ainda que muitas vezes possa delegar. Mas enquanto eu não tiver margem para poder delegar, eu tenho que estar ali a fazer aquilo. E não é por isso que eu vou largar aquele. Percebes? É como diz a Susana Torres: tu tens que ter metas. E eu gosto dela porque às vezes ela agarra-me, sabes, enraiza-me aqui. E eu, então, tu tens de ter metas. Então, todos os dias quando acordo, sabes o que é que eu faço, Miguel? Eu tento perceber se aquilo que eu vou fazer está de acordo com aquilo que eu quero ser. E tudo aquilo que eu for fazer que me afaste daquilo, eu então tento eliminar. Mas ainda que eu não goste, imagina que há uma coisa que me está a gostar fazer. Eu penso, então, mas isto é importante para o que tu queres? E se for importante, eu estou ali, sabes? E o chip muda. E isto é muito engraçado, tu falares, não é? Porque todo o sonho e o desenvolvimento pessoal e empreender e criar algo, muitas vezes nós falamos da parte muito bonita e da liberdade financeira e disto tudo. E às vezes não falamos da outra parte, que és uma pessoa numa missão e tu és o exército e vais fazer coisas Uhum. que não gostas tanto e que não é o teu ponto forte, mas até ter uma certa dimensão vais ter que, porque é o teu sonho, não é? Tens que levar aquilo em Sim, partes. sim, completamente. E repara, eu há bocado falei da Susana, porque eu sou uma pessoa que gosta sempre de aprender mais, sabes? Eu fiz formação com a Susana já há alguns anos e às vezes recorro a ela no sentido de perceber que, apesar dela não usar a ferramenta sistémica, ela tem ali todas as leis sistémicas implantadas nela, sabes? E aquilo que eu te dizia há pouco, a questão não é sobre realizar o que quer que seja, é realizar-me-nos. E eu, para me realizar, sei que, para me sentir realizada, eu gostava de que. Aliás, a minha realização pessoal neste momento passa por ser capaz de ter este projeto, viver deste projeto a 100%, ser empreendedora a 100%. E ser empreendedora é levar esta consciência mais longe, fazer estes workshops, estas palestras numa dimensão maior, sabes? Deixar, quem sabe, um livro, um método, estás a ver? Passa por aí. Mas
mais do que me dar liberdade financeira, e eu estive muito presa aí, atenção, eu achava que só assim é que eu ia ter liberdade financeira. Mas mais do que isso me dar liberdade financeira, isso tem que me realizar, Miguel. Mas, e mais um mas, não é? Eu, para me sentir realizada, eu tenho que construir uma coisa sólida. E para construir uma coisa sólida, vai haver coisas que eu não vou gostar de fazer. Mas tenho que ter essa consciência, não é? De que se eu quero que aquilo alicerce fique bem, eu tenho que ter os pilares todos bem assentes. Ainda que eu não goste de determinados pilares. Nomeadamente esse que eu te estava a dizer, da parte burocrática. Cláudia, que mensagem é que tu gostavas de deixar final às pessoas? Olha, a mensagem é aquela que eu pratico no dia a dia, que é validem-se, sabes? Atrevam-se a validar a sua essência. E validar a essência é parar e refletir se estão a fazer aquilo que as fazem que a faz feliz. Ou seja, não é de todo aquilo que nós acabámos de dizer, fazer só coisas que me fazem felizes, mas se eu no final do dia, quando faço aquela análise das minhas 24 horas, eu tenho mais coisas que gosto ou coisas que não gosto. Eu costumo dizer que não faço fretes, sabes? E a mensagem é muito mesmo essa: atrevam-se a ser quem são. Ainda que nem sempre possam fazer coisas que gostam, mas que deixem sempre a vossa verdade. Imagina, eu deixo a minha verdade quando digo na escola que gosto imenso do que ali faço, mas que era mais feliz se pusesse ali agora em stand-by, sabes? E eu acho que não estou a ser mal agradecida ou estou a falhar com alguém, porque não, quando eu ali estou, eu cumpro. Entendes? Por isso a minha mensagem é essa: é atrevam-se a perceber o que vos move e o que vos faz felizes e comecem por alguma coisa. Comecem por uma coisa pequenina. Às vezes é 5 minutos a perceber como é que nós estamos. Há uns anos eu disse a uma amiga minha, e não sei porque agora lembrei-me disso, porque era uma imagem que eu vivia. Eu consegui verbalizar uma coisa que para mim era banal, mas que foi muito importante verbalizar, que era, parecia que eu andava sempre assim, sabes, ansiosa, com aquela... E hoje em dia eu dou este exemplo porque quando eu olho para trás eu já não estou assim, sabes? Porque eu, quando chego ao final do dia, eu percebo que ainda há muita coisa que eu gostava de ter feito, mas que pelo menos 80% das coisas que eu faço no dia a dia são enchem-me, sabes? Enchem-me de mim. E é um bocadinho essa a mensagem: atrevam-se a fazer essa análise e a perceber se estão muito ou pouco cheios de vós. Cláudia, queria-te agradecer por esta aula e pelo teu tempo, e o que precisares de ajuda, estarei aqui para te ajudar. Obrigada, Miguel. E obrigada pelo teu desafio. Eu gosto imenso de comunicar, como disse, e foi muito bom passar este bocadinho aqui contigo. E olha, muito boa sorte para o teu projeto. E que este projeto te leve àquilo que eu estava a dizer, a ser quem és. Obrigado, grato. Tchau, beijinhos. Beijinho.